todos os nossos amados irmãos, irmãs, amigos. Grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos. Nosso companheiro aqui de gravação, Luciano, querido. E um prazer estar falando com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs e amigos que nos ouvem, que nos assistem. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos hoje fazer uma meditação da Palavra de Deus. Eu quero fazer uso da palavra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante, que diz assim: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém, Jesus. Esta palavra, ela vem bem de encontro a toda essa situação que nós estamos vivenciando. Todos nós aqui estamos brasileiros, paulistanos, paulistas, enfim, todos nós, quase que o mundo inteiro está passando por essa situação difícil. A gente está sendo massacrado todos os dias por informações terríveis, né? Informações, dados sobre morte, sobre avanço da doença. E todas essas coisas nós precisamos vigiar bastante. Vigiarmos no sentido de nós não irmos na onda de que está tudo perdido, estamos numa terra assolada e não há esperança. E o nosso cuidado deve ser nesta hora, amados e amadas, que nós precisamos trazer a lembrança aquilo que nos dá esperança. É que aqui no livro de Lamentações, o profeta Jeremias estava se referindo a justamente uma situação como esta, de trazer a memória. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? E eu quero, juntamente com vocês, nós fazermos uma meditação, lembrando do Jó, que passou por uma prova muito grande, que é de conhecimento de todos. E no livro de Jó, no capítulo 3, e versículo 25, Jó disse assim: Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, quando Jó começa a passar por aquela prova, claro que ele não sabia, nós temos conhecimento de como Deus agiu, de como Deus operou, da maneira como Deus realizou, e a gente sabe, porque fora nos revelado pela palavra, que tudo que Jó atravessou foi uma provação, ele estava sendo provado. E Jó, na sua luta, lá no comecinho das suas provas, ele falou estas palavras: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Quando veio a calamidade, Jó temeu. Ele achou que tudo estava perdido. E é isso que talvez alguns de nós, ou muitos de nós, ou dentro da nossa casa, aqueles até que não têm conhecimento da fé em Cristo, estejam vivendo. E claro que isso nos influencia. Eu vou repetir, são dados todos os momentos. A gente está até evitando de ouvir muito jornal, porque são dados, estatísticas, nada, você quase que não ouve nenhuma notícia boa. As notícias, as estatísticas são sempre as piores possíveis. E a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança. Senão a gente vai ter o nosso coração voltado apenas para estas coisas. Não estou dizendo que elas não são necessárias, elas são necessárias, mas eu preciso me referir a nós, irmãos, irmãs, servos e servas do Senhor, nós que temos fé em Cristo Jesus, nós precisamos trazer à lembrança aquilo que dá esperança para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer, eu quero falar justamente sobre isso, né? Talvez Jó, neste momento, estivesse passando por um momento de esquecimento. Ele estava dizendo: o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então a gente precisa ter conhecimento, ou melhor, reconhecimento pleno de Deus. Nessas horas difíceis, a gente precisa ter esse conhecimento, esse reconhecimento de como Deus age. Porque quando a luta de Jó está caminhando para o seu término,
Já lá no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, ou pode ser impedido. Jó reconhece, ele vê, ele tem ciência de que tudo o que estava acontecendo na vida dele era um propósito de Deus. Aquilo estava acontecendo para a glória do nome do Senhor na vida dele. E eu não tenho dúvida de que tudo isso que nós estamos atravessando há de ser para a glória do Senhor na nossa vida. E no 42, versículo 3, ele diz assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E no versículo 4 ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Talvez nesse momento os nossos olhos estejam muito postos, assim como os nossos ouvidos, em estatísticas, todas elas muito ruins. A gente não ouve nada, a gente não sabe quantas pessoas estão sendo curadas, a gente sabe quantas pessoas estão ficando doentes, porque assim a gente está sendo massacrado por tantas notícias ruins. Mas é importante que nós tenhamos certeza de que Deus está conosco. Ele dizia: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso significa que desde o começo da prova, até agora que ela está caminhando para o seu final, Jó cresceu em todo o tempo de prova. Jó foi edificado. As lembranças de Jó, que lá no começo estavam esquecidas, elas foram chegando à memória. Jó foi recobrando a memória daquilo que Deus fizera, de como Deus agiu em momentos difíceis, porque ele era um profundo conhecedor do agir de Deus. E o tempo fez com que ele pudesse trazer a sua lembrança, a sua memória, tudo que Deus já havia feito. E Deus não mudou, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o que nós precisamos trazer para a nossa vida. É como se Jó agora estivesse dizendo: quero uma resposta do Senhor. Eu tenho ouvido falar de ti. Meus olhos estavam em lugar errado, mas agora eu te vejo, Senhor. Talvez agora, neste momento, teus olhos estejam em lugar errado. Mas que Deus, nesta hora, te dirija, te encaminhe o teu olhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é glorioso, para aquilo que é grandioso, para aquilo que é poderoso e que é para você, querido irmão, querida irmã, é para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, é para todos aqueles que em todos os lugares da terra creem no Senhor. E ele diz, eu tinha me esquecido, é como se nós tivéssemos... E se a gente fica sendo bombardeado por todas essas coisas, a gente fica meio que esquecido. A gente vai entrando numa situação de ficar, meu Deus, que calamidade. E isso vai trazendo receio, isso vai trazendo preocupação. É perigoso daqui a pouco, se nós não vigiarmos, nós não somos atingidos pelo Covid-19, mas vamos morrer de infarto, vamos morrer de tédio, de preocupação. Nós precisamos ter agora os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus tem dito. E os nossos olhos possam ver o Senhor. Louvado seja Deus. Então, outra coisa que eu quero fazer uma meditação com os amados e amadas, lá no livro dos Evangelhos de Marcos, capítulo 8, do versículo 14, ele diz assim, eu quero ler aqui, está escrito assim: e eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Presta atenção.
é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? Quando parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? É isso que nós estamos vivendo. Tem muita gente falando tanta coisa. Tem tanta notícia, tem tanta coisa ruim. É como se todo o juízo de Deus tivesse chegado. Irmãos, a Bíblia fala que tudo tem o seu tempo. A gente precisa vigiar, a gente precisa tomar cuidado. Nossos ouvidos estão sendo bombardeados por tantas coisas, pessoas sem conhecimento, pessoas sem fundamento bíblico, sem uma vida cristã, estão falando. A gente precisa ter cuidado. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos servos de Deus em todos os lugares, homens e mulheres de Deus consagrados a Deus, que temem a Deus, que servem a Deus, que são vasos do Senhor. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor, eles vão herdar o reino dos céus, porque eles dizem Senhor apenas da boca para fora, e a gente precisa vigiar bastante. E Jesus está chamando a atenção dos apóstolos, porque eles saem, eles entram para aquela viagem e eles estavam levando apenas um pão. E Jesus estava advertindo-os para que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E a gente sabe que o fermento, na linguagem bíblica, ele tem uma imagem figurativa do pecado. E o Senhor estava exortando-os para que eles tivessem vigilância, para que eles tivessem cuidado com as notícias, com as más notícias, com os falsos ensinamentos. O Senhor estava advertindo-os a isso. E eles então achavam que o Senhor estivesse advertindo-os porque eles não estavam levando pão, eles tinham se esquecido do pão. E talvez, neste momento, nós também estejamos esquecendo do que é o real propósito de Deus para a nossa vida, e estamos achando que outras coisas estão acontecendo, que nós estamos sendo castigados, que a igreja de Jesus está sendo castigada. Irmãos, eu não sou profeta de profetizar terra arrasada. Eu creio na misericórdia de Deus, eu confio em Deus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo que tiver de ser, vai ser. E nenhum de nós vamos impedir o agir de Deus. Já falou e eu também creio nisso. Nada neste mundo impedirá o agir de Deus. Mas toma cuidado, é tempo de vigiar. Toma cuidado com a tua vida espiritual. Toma cuidado com aquilo que nós professamos, com aquilo que a gente fala. Toma cuidado com a tua memória. Vamos vigiar a nossa memória. Vamos trazer a lembrança, as coisas maravilhosas que Deus já fez. As maravilhas que Deus já operou na sua vida, querido irmão, querida irmã. Quantas coisas, quantos momentos também difíceis, de outras conotações você já viveu na sua vida e o Senhor se fez socorro. Talvez em horas que você estivesse até achando que não mais aconteceria, o socorro não chegaria. E chegou e aconteceu. E agora é hora de você trazer isso à lembrança. O Deus que te abençoou lá atrás é o Deus que te abençoará hoje, amanhã. Porque Ele não muda, Ele é fiel, Ele é poderoso. Há muitas dúvidas, há muitas descrenças, né? Há muita falta de interesse, a dureza de coração, a teimosia. Isso o Senhor estava mostrando aos apóstolos que essas coisas estavam acontecendo ali naquele tempo. Jesus estava fisicamente presente ali, ensinando-os, discipulando-os, e fazendo com que eles entendessem isso. A rejeição à verdade. As pessoas não querem a verdade. A cegueira espiritual, a insensibilidade dos ouvidos, as pessoas só querem ouvir o que lhes agrada.
As pessoas só querem ouvir o que eles querem ouvir para o bem deles, para o seu bem-estar. É isso. Há uma cegueira, né? Uma insensibilidade também nos olhos e também na memória. Há esquecimento. E esse esquecimento foi o que aconteceu lá no comecinho da luta de Jó. É o que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos, relembrando-os que por 2 vezes o Senhor multiplicara o pão. A preocupação deles era porque tinham um só pão e eles achavam que estavam sendo exortados porque esqueceram de levar pão. E Jesus disse, vocês esqueceram que eu multipliquei e alimentei com 5 pães e 2 peixes 5.000 homens? A primeira multiplicação, e depois com 7 pães e alguns peixinhos, 4.000 homens, e em todas elas, sem falar mulheres e crianças, referindo-se apenas aos homens adultos que lá estavam. Quer dizer, eles tinham visto isso, eles foram testemunhas oculares, eles viram, ouviram o agir de Deus, viram como Deus operou, e agora eles estavam preocupados porque achavam que eles estavam sendo exortados porque esqueceram de levar pão. Não, o esquecimento ali não era o pão, o esquecimento ali era o agir de Deus. E o esquecimento hoje não é a doença, o esquecimento hoje não é a dificuldade, não são as coisas que estão sendo pré-anunciadas aí, a catástrofe sendo pré-anunciadas. Não, o esquecimento é que nós temos um Deus que sempre foi presente na nossa vida, que é hoje presente na sua vida e que amanhã será presente na sua vida, querido irmão, irmã, ouvinte. Deus está presente na nossa vida. Ele não nos abandonou. Nós não fomos lançados à nossa própria sorte. Nós temos um Deus real, vivo, que hoje te despertou, que hoje nos despertou, que nos deu saúde física, mental, espiritual. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Somos nós que temos esquecido do Senhor. Não havia desculpa para os discípulos. Eles não podiam estar se referindo a Jesus como se Jesus estivesse exortando-os porque faltava pão. Não havia desculpa para eles. E eu pergunto hoje, amado, amada, há desculpa para nós? Nós não somos testemunhas das coisas que Deus já fez na nossa vida? Não há desculpas. É tempo de você trazer a memória, né? Nós já vimos famintos serem alimentados, nós já vimos pessoas destruídas serem restauradas, nós já vimos doentes serem curados, nós já vimos mortos serem ressurretos. Nós somos testemunhas disso. Assim como eles naquele momento precisavam de fé, hoje, Igreja de Jesus em toda a terra, nós precisamos de fé no Senhor, de confiança em Deus, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nossa esperança não é um remédio, uma vacina que possa surgir. A nossa esperança, nós precisamos dela agora, hoje, amanhã, esse ano. Daqui a um tempo haverá, se Deus quiser, uma vacina, uma medicação eficaz contra esse vírus. Agora, a minha, a sua, a nossa confiança tem que estar unicamente em Deus, só nele. Não há outra saída. E traz isso à memória, né? Lembre-se, a situação não fugiu do controle de Deus. Não fugiu. E todos esses bombardeios, talvez o maior intuito por trás de tudo isso seja que todos aqueles que creem em Deus fiquem desanimados, percam a esperança, percam a fé. E nós somos um povo que não podemos esquecer das coisas de Deus. Muita gente não tem lembrança alguma, mas nós temos. Como os apóstolos tinham, nós temos. Então, há algo em nós que faz essa diferença. E essa diferença precisa vir à tona. Porque
Lá no livro de Isaías, o profeta Isaías disse assim, 46, versículo 9 em diante, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, guarda isso. Não é a minha vontade que vai ser feita, não é a vontade do presidente da República, não é a vontade dos governadores, não é a vontade dos cientistas, não é a vontade dos médicos, não é a vontade daqueles que estão doentes, dos familiares daqueles que estão doentes, não é a vontade de nenhum homem, de nenhuma mulher que vai prevalecer. O que prevalecerá é a vontade de Deus. E a gente não pode esquecer que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Traz isso à tua memória, querido irmão, querida irmã. Senão daqui a pouco nós estaremos enfermos da nossa mente. Nós estaremos enfermos do nosso coração, da nossa alma. A igreja está correndo um perigo, não é apenas de não se reunir. A igreja está correndo um perigo de perder a esperança em Cristo. Porque, eu vou repetir, a igreja não é templo físico. Não é estarmos ali num prédio. O prédio não é a igreja somos nós. Mas aí na tua casa a gente tem falado, ore. Busque a Deus, medite na palavra, cante louvores, faça o teu culto familiar, reúna com a tua esposa, com teus filhos, reúna-se sozinho. Tira um tempo para Deus. Nós não estamos em férias espiritual, nós não estamos em descanso. Não é tempo de descansar, é tempo de nós usarmos as armas, que são as armas com as quais nós poderemos vencer o mal. E não existem armas mais potentes do que jejum, oração, comunhão com Deus, palavra de Deus no nosso coração. É isso que nós estamos precisando. Não use esse tempo que a gente está proibido de nos reunirmos como se fosse umas férias espiritual. Não é tempo de descanso. É tempo de unção, é tempo de consagração, tempo de jejum, tempo de buscar, de orar pela madrugada. Todas as armas que são poderosíssimas em guerra. Tome as armas da nossa milícia. Né? Ore, jejue, se consagre. Porque nenhum de nós, eu quero encerrar essa palavra, onde Jesus estava ensinando os apóstolos sobre o lava-pés, Jesus falou um versículo que eu o tenho no meu coração para, em todo tempo, quando eu estou vivendo coisas difíceis, quando eu estou vivendo coisas que são incompreensíveis. Jó falou isso, né? Nós lemos aqui. Eu gosto de trazer esse versículo à minha memória. Lá em João, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Então, na realidade, querido irmão, querida irmã, para desconsolo de todos os que se dizem sábios, ninguém sabe o que está acontecendo, a não ser Deus. E a gente não sabe. Daqui um pouco, porque ele disse, mas tu saberás depois. Daqui um pouco todos nós saberemos, mas ainda não sabemos o que será, o que vai acontecer. Uma só coisa eu sei, e aí eu quero glorificar a Deus, dizendo assim, João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, você. Deus escolheu você. E vos nomeei, você, Deus te nomeou, para que vades e deis fruto. Então o Senhor te fez frutífero, frutífera. O Senhor nos fez frutíferos e frutíferas. E o vosso fruto permaneça.
Esse é o que Deus quer. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, a gente está precisando dessa resposta. Mas, para que essa resposta aconteça, nós precisamos trazer a nossa memória. Nós somos escolhidos por Deus. Você que está aí me vendo, me ouvindo, Deus escolheu você. Ele nomeou você para que você vá e dê fruto. Este é tempo de dar fruto. E o fruto que você vai dar agora, ele vai permanecer. Porque aí nós vamos pedir, e aí ele dá essa garantia. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Creiamos nisso. Guarda-te das más conversações. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Para a ciência, isso não é uma má conversação. Eu estou dizendo do ponto de vista nosso, espiritual, Igreja de Jesus. Porque a gente está sendo bombardeado. Para a ciência, isso é deleite para eles. Para nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins, por tantas catástrofes pré-anunciadas, que se você ouvir o dia inteiro todas as programações que vêm por todos os meios de comunicação, você vai dormir e olha lá se você não vai conseguir dormir. Então, para a ciência, amém. Para eles não é má conversação. Mas para nós, leigos da ciência, mas conhecedores da verdade, conhecedores da vontade de Deus, isso para nós é má conversação. Apegue-se à palavra. Firme-se na rocha, que é Jesus Cristo. Ele te guardará e te abençoará. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar com vocês. Fazemos a nossa oração da fé. Pedir que Deus abençoe vocês. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, eterno Pai, Senhor nosso, Redentor da nossa alma, Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, em todo este momento difícil que nós, como Igreja de Cristo, estamos atravessando, e toda a população, de uma maneira ou outra, está sofrendo as agruras dessa enfermidade, desta doença, desse período que nós estamos atravessando. Deus, não permita, Senhor, que nós vivamos um esquecimento das coisas maravilhosas que o Senhor já operou em nossas vidas. Senhor, traz nesta manhã e neste dia, durante todo o decorrer dessa semana, e até que cesse esta tempestade, as lembranças de tudo aquilo que o Senhor já fez. De como o Senhor foi maravilhoso em nossas petições, em nossas orações, em nossas súplicas. Como o Senhor respondeu milagrosamente, maravilhosamente, orações já feitas. E que nós tenhamos nesta oportunidade o reconhecimento de que Tu és Deus, de que Tu és real, Tu és verdadeiro, que todo medo seja lançado fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, lança fora o medo, toda preocupação, toda angústia, toda opressão. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Guarda os nossos pés, guarda os nossos ouvidos, guarda as nossas mãos. Guarda os nossos olhos, Senhor, guarda a nossa memória. Queremos ser Teu, Senhor, 100% Teu. Nosso coração voltado para Ti. Porque nós cremos, Senhor, que essa tempestade vai passar. Em nome de Jesus. E nós sairemos dela vencedores. A igreja triunfará sobre esta guerra. E o Teu nome, Senhor, unicamente o Teu nome será glorificado. Abençoe cada família, abençoe cada lar,
Abençoe, Senhor, a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, em todos os lugares da terra. Fica conosco, Senhor, e dá-nos a tua paz. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a tua glória eternamente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém, Jesus.